Voltando com o Fórum do Trabalhador, eu quero falar agora sobre assédio moral. O Ribeirão Preto sediou o 3º seminário promovido pelo NUCANT, o Núcleo de Combate ao Assédio Moral, e nossa reportagem de Malu Pacobello vai trazer detalhes sobre este evento. O Fórum do Trabalhador conversa com o organizador do evento, Sidmar de Oliveira, que é do Núcleo de Combate ao Assédio Moral NUCANT. Sidmar, qual que é a importância da organização desse seminário sobre o assédio moral? Marilúcia, nós temos buscado parcerias para tratar esse tema. Então, o NUCANT está promovendo agora esse 3º seminário e com diferencial, porque dessa vez nós conseguimos conciliar com o Sindicato dos Trabalhadores. Eles abraçaram a causa e entenderam a importância da gente trabalhar, porque o trabalhador ele tem sofrido sozinho. E agora com essas iniciativas, com o sindicato abraçando essa iniciativa, nós vamos ter um reforço a mais para a questão do assédio moral, para combater o assédio moral. Agora, qual é o próximo passo? Hoje já houve essa integração, qual que é o próximo passo? Ainda nesse seminário, nós pretendemos organizar uma comissão interinstitucional entre os sindicatos e associações. Essa comissão, ela então vai definir as estratégias que se pode fazer para combater, prevenir o assédio moral. Então, a partir daqui, nós vamos ter ações concretas, porque até então os seminários serviam para conscientização, para informação, para conhecimento da população. E nós estamos partindo para um novo passo, que é essa comissão que vai trazer trabalhos mais concretos, ações mais concretas. Doutor, quais as medidas que devem ser tomadas caso ocorra o assédio moral no trabalho? Olha, a primeira coisa que nós temos que pensar é saber o que é o assédio moral. As pessoas têm dificuldades em entender o que é assédio moral e justamente por isso deixam de exigir os seus direitos e deixam de justamente poder fazer essa prevenção, que é a medida certa para um assédio moral. O assédio moral não é aquela conduta que acontece de forma esporádica, né? Quando você é minimizado nas suas atividades, uma sobrecarga de trabalho, quando o empregador manda você fazer uma coisa, na verdade pega tudo que você fez e não faz nada com aquilo. São coisas, são assédio moral. Mas isso pode acontecer por um processo ou um contrato que não foi fechado. Então, uma coisa esporádica não caracteriza o assédio moral. Mas, se o seu empregador ele fica de forma habitual e permanente, colocando você em situações em que minimiza o seu trabalho, estabelecendo metas que você não consegue cumprir, utilizando demasiadamente da força produtiva que você tem, ou até te dando um trabalho bem menor do que aquele que você pode produzir, isso acaba colocando a pessoa numa situação de estresse tão grande que ela acaba adoecendo. É mais ou menos essa situação, essa repetição de atos é que gera o assédio moral. A categoria dos bancários é uma categoria que vem sofrendo muito com assédio moral para cumprir as metas. E ao meu lado está a Adriane Moscadin, que é diretora do Sindicato dos Bancários. Adriane, como combater esse assédio? Marilúcia, combater o assédio moral é complicado. O empregado, eles têm que estar atento o tempo todo com o seu gestor. Tem que ter essa parceria entre gestor e trabalhador. O trabalhador tem que estar atento, denunciar o sindicato. Categoria dos sindicatos bancários, hoje, os bancários sofrem muito com assédio moral na questão de metas abusivas, na questão de cumprir essas metas, da maneira que elas são cobradas, que é passada ao trabalhador, a maneira que são cobradas as metas. O trabalhador, ele fica desesperado ao cumprimento das metas, muitas vezes acaba tendo erros, fazendo vendas irregulares. Então, nós temos que estar atento o tempo todo. O trabalhador tem que denunciar o sindicato, a forma de como ele é cobrado, porque futuramente isso causa adoecimentos. Muitos bancários adoecendo psicologicamente. Não é mais só por ler, antes era adoecimentos por ler. Hoje, os caixas, na categoria de bancários, além dele ter toda a atenção em trabalhar com o numerário, ele tem que vender, ele tem que cumprir essas metas e são metas abusivas. Esse é o maior problema na categoria dos bancários. E caso o trabalhador não denuncie, tenha medo, o que pode acarretar? Porque tende a piorar esse assédio? Sim.
Quando o trabalhador ele denuncia ao sindicato, o sindicato vai até o local, o sindicato vai fazer todo um trabalho, vai denunciar e vai tentar parar com o assédio moral. Quando o trabalhador não denuncia por medo, nós até compreendemos, medo de perder o emprego, dificulta localizar esse assediador. Então, nós precisamos que o trabalhador, junto com o sindicato, tenha consciência do assédio moral. O assédio moral pode ser sutil, um simples comentário, ele passa o trabalhador por humilhações, isso dói a alma do trabalhador. Então, o trabalhador tem que estar atento, tem que juntar toda a parceria do grupo, todos os colegas de trabalho têm que se unir, têm que se juntarem para acabar com o assédio moral no local de trabalho. Adriane, onde fica o Sindicato dos Bancários? Rua Prudente de Moraes, 1214, telefone 2111-7070. Denuncie ao sindicato, ele é seu representante legal. Obrigada, Adriane. Trabalhador, daí a importância de ter essa parceria com o seu sindicato. Denuncie, não tenha medo. O Sincomerciários de Ribeirão Preto também marcou presença no 3º seminário sobre o assédio moral. E ao meu lado, a presidente do Sincomerciários, Regina. Regina, é muito importante essa discussão sobre o assédio moral. Qual a importância do sindicato participar desse evento? Olha, é importantíssimo porque nós estamos aqui angariando conhecimentos de mestres, de pessoas que estão bastante envolvidas com o problema, como juízes, advogados, médicos do trabalho, para que nós possamos ter maior conhecimento, porque é muito difícil, né? O assediado sofre muito, ele tem que fazer muitas provas. Então, dessa forma, nós estamos conseguindo aqui subsídios, informações para dar essas informações para a nossa categoria, que é de suma importância que o trabalhador comerciário saia do seu sindicato com todas as informações dos seus direitos. Como nós estamos dito aqui, o assédio é uma dor que vem da alma mesmo, e é muito difícil fazer essa prova, é muito difícil falar do seu problema. Então, seminários como esse, com a participação do sindicato, da diretoria, de alguns empregados, exatamente para ter essa segurança de dar essa informação e de passar de que nós temos os direitos, que esses direitos, uma vez que são, obviamente, desrespeitados, eles têm uma sanção para que isso seja cumprido. Então, é de muita importância que o sindicato participe desse seminário para dar essa informação à sua categoria, aos seus representados. Participando desse importante evento, o Sindicato dos Frentistas, com Vanildo Custódio. Vanildo, o Sindicato dos Frentistas tem recebido muitas denúncias sobre o assédio moral? Sim, o sindicato tem recebido várias denúncias pertinentes à questão do meio ambiente de trabalho. Muitas vezes nós temos constatado realmente o assédio moral desses trabalhadores nos postos de gasolina. Tem casos que o sindicato já entrou com ações trabalhistas, que os trabalhadores já receberam indenização pertinente, e tem casos também que o sindicato tem pedido mesa redonda, fiscalização, até mesmo chamado a empresa lá no sindicato para estar discutindo essas questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, a questão do assédio moral. Porque a gente entende que muitas vezes o empresário ele tem procurado muitas vezes não discutir com os trabalhadores ou até mesmo orientar os seus próprios gerentes dos postos de combustível como agir ou como até mesmo tratar seus colaboradores, que são os trabalhadores dos postos de combustível. Então nós temos uma preocupação muito grande que, além da questão pertinente à atividade do posto de gasolina, que é a administração da empresa, que tem que ter os seus cuidados pertinentes à questão do assédio moral no ambiente de trabalho, nós também temos os clientes dos postos de combustível, né, que muitas vezes o trabalhador, às vezes até mesmo agredido, né, fisicamente, verbalmente, por cliente dos postos de gasolina, e a gente tem acompanhado toda essa discussão. Nós temos um trabalho constante de visita nos postos de gasolina, com a possibilidade da gente intervir muitas vezes na dispensa, até mesmo por justa causa de trabalhadores. Então tem casos que a gente tem procurado conversar com o proprietário de posto de gasolina, está orientando,
de forma correta, como agir em caso que o trabalhador, às vezes, ele é ofendido, às vezes até mesmo discriminado. Então, a gente tem feito esse trabalho. Porque no caso do trabalhador ser discriminado pelo cliente, o empregador ainda continua omisso e vai a favor do cliente? Ainda é a lógica usada, o cliente tem sempre razão, é que predomina? Sim, perfeitamente. A gente tem esse diálogo de estar conversando com os trabalhadores, até mesmo orientando os trabalhadores, sempre está procurando gravar as informações, ou até mesmo as discussões dentro das empresas, orientando, sempre está com testemunha, apesar que a gente sabe que existe uma perseguição quando há testemunha, mas a gente sabe muito bem que muitas vezes a agressão do assédio moral não parte só do empresário, ou seja, parte do colega de trabalho, às vezes parte do cliente, né, que muitas vezes ele acha que está na razão dele só porque ele é cliente, ele está lá no posto de gasolina e acaba agredindo o trabalhador. E isso, as consequências, muitas vezes o patrão puxa para o lado do cliente, que ele não quer perder o cliente, ele prefere perder, às vezes, o empregado do que perder o cliente, e isso para nós é ruim. Então, nós orientamos os trabalhadores de uma forma bem clara como agir nesses casos. Então, nós temos o departamento jurídico do sindicato, tanto em Ribeirão Preto, como na sede de São Carlos e Araraquara também. Então, nós estamos atentos a qualquer atitude que possa agravar a saúde do trabalhador ou até mesmo a integridade física dele. Doutor, hoje os casos de assédio moral aumentaram devido à correria, ao cumprimento de metas. Como que o trabalhador deve agir? Olha, o assédio moral organizacional, que é aquele que decorre de estipulação de metas que são quase impossíveis de serem cumpridas, de criação de regras de trabalho, cujo cumprimento é extremamente doloroso e difícil para os trabalhadores, é um problema muito sério que nós enfrentamos hoje. Por quê? Porque o trabalhador não tem uma ferramenta para se proteger da rescisão do contrato de trabalho. Um dos problemas que eu vejo na proliferação do assédio moral é exatamente a falta de estabilidade no emprego, que dificulta muito a situação do trabalhador que tenta se defender desse assédio moral. A prova do assédio moral, ela é sempre difícil. Por quê? Porque ele acaba ocorrendo em locais de pouca visibilidade dentro da empresa. O que eu tenho recomendado em lugares em que eu profiro palestras, em conversas com alunos de faculdade, é que se tente proliferar a utilização de gravações de vídeo de celular, gravações ou de voz ou do próprio vídeo, porque embora esse tipo de prova ainda seja objeto de discussão no Poder Judiciário, da sua validade ou não, eu acredito que quando a parte grava o próprio fato que quer provar, ou ela é parte integrante da conversa, há uma tendência maior de aceitação dessa gravação de vídeo, dessa foto, dessa gravação de áudio, que normalmente são feitos nos aparelhos celulares que hoje estão massificados. Praticamente quase todo aparelho celular hoje faz gravações de áudio, gravação de vídeo. É uma alternativa, embora seja difícil fazer. O grande problema que o trabalhador enfrenta para combater o assédio moral, a meu ver, além de todas as dificuldades de desconhecimento do que seria isso, é o fato de não ter estabilidade no emprego. Doutora Ana, dentro do funcionalismo, o assédio moral também é muito presente. Sim, é muito presente. Só que às vezes de uma forma um pouco diferenciada do que os demais trabalhadores. De uma forma sutil, muitos servidores são colocados muitas vezes à disposição, né, sem nenhum critério. Né? Isso por si só já seria um assédio. Além de toda a sobrecarga no serviço público. Muitas vezes estamos acompanhando, as políticas públicas avançaram, mas os municípios principalmente, apesar de estar recebendo novos recursos federais para o avanço dessas políticas, não conseguiram, não fizeram a criação de novos cargos para dar conta dessas políticas públicas. Ou seja, os recursos humanos deixam um pouco a desejar. O servidor público é muito questionado ou criticado por conta da estabilidade. Como sensibilizar o próprio servidor e a sociedade que essa é uma das poucas defesas ou garantias que o trabalhador público tem?
Infelizmente, são poucos espaços na mídia que se abrem para que o servidor público, né, para que os sindicatos que os representam façam essa reflexão junto com a sociedade. Porque a estabilidade do servidor público nada mais representa do que a própria política pública, a sua continuidade. Porque os gestores, principalmente o prefeito, né, os políticos, eles estão de passagem. E os servidores públicos são aqueles que estão estendendo as políticas públicas à população, são aqueles que muitas vezes adentram a casa da população, atendem a população, ou seja, são eles que são os braços e as pernas do governo, né? E aí a importância da estabilidade porque é importantíssimo existir esse elo da política pública com a população. E esse elo se dá através do servidor público, que deveria ser valorizado pelo seu importante papel junto à sociedade. Ainda no item valorização, muitas vezes o servidor é confundido com a gestão e acaba recebendo as críticas que seriam pertinentes à própria gestão. Sim, infelizmente, muitas vezes as críticas referentes à falta de algum medicamento, à falta de vagas em creches e em escolas, ou mesmo, enfim, todas as críticas que há, não é culpa daquele servidor que está ali. Na verdade, é falta de gestão, falta de uma política, de um planejamento daquele município ou daquele estado que não se organizou, que não fez um concurso público, que não criou mais cargos para poder abrir esse concurso público, que não efetivou esses servidores, ou mesmo de políticos que muitas vezes ainda, por falta de amadurecimento de todos nós, né, que às vezes nos iludimos também durante o período eleitoral e acabamos elegendo aqueles que não querem as políticas públicas, que são a favor de um Estado mínimo, né? Então, muitas vezes o erro está em cada um de nós também. Então, por isso que é importante essa reflexão junto com a sociedade, do papel do servidor, do papel das políticas públicas, porque não é culpa também da sociedade, isso foi criado no imaginário das pessoas, né? Isso foi criado por aqueles que têm muitas vezes a liderança política e incute no imaginário do coletivo que o servidor público é marajá, que o Estado está inchado, né? E quanto que não é verdade. Há pesquisas e pesquisas renomadas, como é o caso do IPEA, como é o caso da OIT, que demonstram que o servidor público no Brasil, ele está muito aquém do desejado. Nós estamos, até aqui no nosso espaço, aqui, muito poucos servidores de acordo com o número de população. E essas pesquisas somou todos os tipos de servidores, inclusive autarquias públicas. E estamos atrás até do Paraguai, né, em número de servidores por habitantes. A valorização do trabalhador, o fim do assédio moral, passa pela mobilização do movimento sindical e da classe trabalhadora? Com certeza, passa por todos nós. O assédio moral é algo grave, é colocar o outro em situação vexatória, constrangedora, de forma constante. E no serviço público tem esse agravante, porque só do servidor que exerce o seu papel, que para estar ali prestando aquele serviço à população, ele prestou já de cara um concurso público, né? Então ele fez um concurso público, ele entrou para o merecimento e muitas vezes ele não ser valorizado já é um item. A falta de funcionários, né, já seria outro, porque isso provoca uma sobrecarga. Imagina você dar o seu melhor todo dia e você ir para casa com a sensação que a tarefa não foi cumprida. Você mesmo se sentir culpado. Muitas vezes você não tirar o seu horário de almoço ou não usufruir seus direitos, que muitos nem chegam a nem usufruir seus direitos, porque não tem servidor público suficiente para cobrir aquela demanda. E você ainda ir embora que você não conseguiu. E ainda, além disso tudo, muitas vezes pelo servidor ele debater com a gestão ou ele se sindicalizar, ele ainda ser colocado à disposição, né, de outras secretarias ou ser remanejado sem uma justa causa. Então, são vários fatores como esse, além de outros que muitas vezes frases, né, que deixam a pessoa sem chão mesmo, né, diante de todo o trabalho que é feito. E isso acaba levando os servidores ao adoecimento.
As estatísticas apresentadas pela senhora apontam os transtornos mentais, as doenças ligadas ao psicológico, à saúde mental e como segunda causa, as osteomusculares, né? Isso significa que o servidor público também está se transformando em máquina, como acontece na iniciativa privada, a produção, o capital estão vencendo o homem? Veja bem, no serviço público não deveria ter esse olhar. O serviço público é para o bem-estar da população, não deveria visar lucros, né? Então, acho que o que está havendo são discursos equivocados, né? Que querem copiar modelos do exterior que, para mim, não foram bons e não foi bom. Por quê? Porque são países que não valorizam o serviço público. Então, a gente observou também na última crise mundial que aqueles países que tinham seus serviços públicos fortalecidos foram o chão daqueles que caíram, né? Então, eu acho que deveria se valorizar mais o serviço público. Em relação às estatísticas que você está questionando, então a gente apresentou aqui do que adoece mais os servidores, em municípios bem diferentes. Um é São Paulo, que é a capital, né? Então, os servidores municipais, e um é Presidente Prudente, que é um município do interior. Tanto um como o outro, como vocês viram, a maior causa de adoecimento é o transtorno mental, seguido das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho já aparecendo em segundo lugar, comprova aquilo que eu estou dizendo, a sobrecarga do trabalho, né? Então, isso é evidente. Os transtornos mentais nos levam a ter a hipótese de que se não seria ocasionado por conta do assédio moral, tá? Que muitas vezes é apresentado de forma velada, sutil, né? O simples fato de se colocar uma pessoa à disposição sem critérios nenhum, né, já pode levar aquela pessoa ao adoecimento, se ela sempre foi dedicada, se ela nunca se atrasou, né? Então, e muitas vezes ela é por perseguição, por pura perseguição, até mesmo para servidores que às vezes procuram o seu sindicato, querem se filiar e às vezes ainda têm que passar por isso. Então, casos como esses e outros, né, que leva a gente tem a impressão que isso leva ao adoecimento. E o que chama atenção, tanto num dado como no outro, é que não aparece a função, não está atrelada ali, não está associada à função. Porque se tivesse, poderíamos levantar a hipótese com mais precisão de acordo com o nexo causal, se há nexo ou não, o adoecimento, se tem nexo ou não com o trabalho. E tanto num como no outro, vocês viram também que são poucos os acidentes e adoecimentos reconhecidos que são no trabalho. Eu penso que se houvesse a função, teríamos condições de estar provocando e termos muito mais acidentes e adoecimentos provocados pelo trabalho de acordo com o nexo causal, que é impossível fazer sem os dados em mãos.